O André Felipe Machado, ele é colaborador do projeto Debian, participa do time de parceiros, do time de publicidade e do grupo de usuários Debian RS. Usa Linux desde 98 e computadores desde o cartão perfurado. Engenharia eletrônica desde 88, programou microkernel real-time em microcontroladores fazendo DSP em C e Assembly até sistemas web. Implantou, administrou e otimizou redes, servidores de arquivos, e-mail, aplicação, banco de dados. O blog pessoal dele é techforce.com.br. Desde 2005 trabalha no Serpro. As dúvidas, aqui a gente está sem acesso à conta de e-mail para verificar durante a palestra. Aí vocês podem mandar suas dúvidas para cisle@serp.gov.br ou pelo Twitter @cisle.govbr. É cisl@serpro.gov.br e cisl.govbr no Twitter. O Facebook é facebook.com/cisle.govbr. Então, com a palavra, André Felipe Machado. Bom dia. Essa palestra hoje vai ser dividida em duas partes. Uma primeira meia hora voltada para os gestores públicos, apresentando benefícios principalmente econômicos e de gestão, e outra depois seguindo 1h30 até 1h30, com características técnicas, um debate mais técnico sobre o ZFS e o que ele pode solucionar de problemas no órgão público, na entidade pública. Bom, iniciando, vamos falar agora para os gestores públicos sobre os benefícios do sistema de arquivos ZFS e ZFS Data Storage Servers. Deixa eu tirar a tela aqui para ficar um pouco melhor. Opa. Aqui um breve resumo. O que você, como gestor, vai poder encontrar como benefício de utilizar ZFS na sua instituição? Uma maior eficiência de custos, um dos segredos para os recordes de benchmark de sistema de gerenciador de bancos de dados, que quando vocês enxergarem aqueles divulgações na imprensa, tem várias coisas que influenciam. E o ZFS pode ser um segredo para vocês chegarem naqueles níveis. Altíssimo desempenho a custos viáveis. Viáveis, não quer dizer barato, depende do que você precisa. Mas para o mesmo desempenho você vai conseguir um custo menor. Maior aproveitamento de espaço físico dos discos que você compra, eficiência, né? E maior garantia de integridade dos dados a longo prazo, que é uma coisa não muito divulgada, mas os dados podem se estragar ao longo do tempo. Isso acontece, não é impossível. Só que geralmente esse tipo de problema vai acontecer naquele sistema de missão crítica, que você não pode perder os dados. Vários recursos em tempo real que você não precisa parar as suas aplicações de missão crítica. A gente vai detalhar isso um pouco mais, mas quem já passou por uma verificação de disco na hora de produção, em horário de produção, sabe o que eu estou falando. Agilidade e flexibilidade nas implantações de serviços. Como ele gerencia tudo de forma integrada, que é outro item, e é mais simples, e você tem a possibilidade de configurar diferentes perfis, você vai conseguir ter maior agilidade, rapidamente poder adaptar o servidor para as suas necessidades da aplicação em foco. Maior eficiência do uso dos recursos, e já tem 10 anos de história, não foi desenvolvido anteontem, não é código alfa, e está em produção já pelo mundo. Um exemplo aqui, que eu encontrei algumas empresas que divulgam, que usam
sistemas EFS, de arquivos EFS e Data Storage Servers. Ali a gente pode encontrar como, por exemplo, banco, aquele HDFC Bank é um banco indiano, a RAC Insurance é uma seguradora australiana, a KT, né, é a Korea Telecom. Aí vocês já veem o tamanho da solução adotada. A Rogers é uma operadora de telefonia e comunicações canadense. Turkcell, operadora de celulares na Turquia. Órgãos públicos, a TWM é uma empresa de águas, fornecimento de água na Alemanha. Televisa, a rede de televisão espanhola. Aquele ponto EU é a autoridade que designa domínios na Europa. Tem grandes, a Best Group, empresa de distribuição, um atacadista europeu grande, e aí mais alguns outros tipos de serviço em diferentes indústrias, né? A SunGard faz serviços de disponibilidade para empresas, né? Provê data centers de altíssima disponibilidade para os seus clientes. A Hansen é uma indústria pesada, faz caixas de redução de engrenagens para a indústria, coisas do tamanho de um caminhão e por aí afora. Mas aí alguns exemplos, né? Vocês podem procurar mais. Agora eu vou detalhar um pouco mais rapidamente os benefícios dos FS para a instituição. O que eu já consegui encontrar pela internet também são relatos com isso aí. 8 vezes menor custo para obter um determinado desempenho. Tá? Para desempenho equivalente de experiência de usuário, a que o usuário entende como rapidez. Na área técnica, a gente traduz como IOPS, operações de I/O por segundo. O segredo dos recordes é porque dos bancos de dados, o sistema de armazenamento afeta muito o desempenho final da aplicação. E com um sistema desses, de alto desempenho, de disco, a gente obtém um dos elos da corrente para maior desempenho do banco de dados. A garantia de integridade dos dados, veja você, ele faz checksum de escrita e leitura, faz self-healing, que é corrigir os próprios erros, e ele é um sistema transacional, muito similar em conceito a um banco de dados transacional. Faz espelhamento, RAID Z, que eles chamam, que é um tipo diferente de RAID, na palhaça técnica a gente debate mais isso, e pode manter até várias cópias invisíveis, transparentes para o usuário, você não vê, mas elas estão lá, utilizam espaço em disco, como garantia de ter mais de uma cópia em diferentes pontos do mesmo pool de recursos. Online em tempo real, que é algo que eu citei antes. Ele faz verificação do sistema de arquivos sem parar a sua aplicação. Claro que vai dar um impacto em desempenho. Você está acessando e verificando tudo na mesma hora que a aplicação está fazendo. Mas quem já passou por isso sabe o impacto que é parar uma aplicação de missão crítica por vários minutos ou até horas, dependendo do tamanho da aplicação, do volume. Então, poder fazer isso com a aplicação funcionando, mesmo que de certa forma impactada em desempenho, é um ganho. Resilvering, que é reconstruir o RAID mesmo em operação online. Redimensionamento do sistema de arquivos da LUM, etc. e tal. Compressão, desduplicação também em tempo real. Tecnologias alternativas de outros fornecedores, normalmente, não são todos, mas normalmente fazem isso em batch à noite, coletam estatísticas e rodam em algum horário, porque há um forte impacto em desempenho do sistema como um todo. No caso dos FS,
do sistema de arquivo e dos data storage construídos com ele, pelo contrário, é até um ganho de produtividade, de desempenho dele poder fazer isso em tempo real. Ele não vai impactar muito mais negativamente em horários, vai se comportar por igual, vamos chamar assim. Auto-tiered, o que é isso? Os dados mais quentes, mais acessados dos sistemas ficam automaticamente em discos mais rápidos. Isso é um buzzword, hot word, que está sendo muito vendido hoje em dia para otimizar os custos. Você dedica a seus hardware de armazenamento mais rápido, digamos, discos SSD, para as coisas mais importantes e que o desempenho seja mais crítico. E isso ele não faz à noite, ele faz em tempo real, conforme o sistema vai operando. Não, pelo contrário, em vez de impactar, ele ajuda no desempenho, movendo esses dados dinamicamente. Agilidade e flexibilidade é porque você pode, num mesmo servidor, ter diferentes tipos de discos virtuais para as suas aplicações, de LUNs, focadas uma em desempenho, outra em otimização de espaço, maximização do espaço ocupado, e você pode ter isso no mesmo servidor, desde que corretamente dimensionado. Team Provisioning, que é o famoso overbooking de storage. Você oferece mais para a aplicação do que você realmente tem em disco. E aqui cabe um cuidado. O seu processo de compras tem que ser ágil o suficiente para estabelecer... Está dentro de casa, vamos chamar assim, os discos na hora certa. Se você fizer overbooking e tiver um aumento de uso real muito maior do que você esperava, de repente você vai ter falta de espaço físico, vai acontecer problemas, né? Replicação remota assíncrona. Ele consegue replicar o sistema de arquivos para um outro lugar, até outro estado, ou do outro lado do mundo, de forma muito simplificada até, né? Não é acesso simultâneo, você guarda uma cópia de stand-by, lá do outro lado do mundo, digamos, caso algo aconteça com o seu servidor principal. Outra das coisas que a gente já citou reduz o desperdício de espaço nos blocos. O tamanho é variável, se a compressão, você utilizar a compressão, ou ajustável para o SHBD. Isso aí, para um servidor de banco de dados, é muito interessante, porque os SGBD usam um tamanho definido e normalmente não é igual ao dos sistemas de arquivos padrões, vamos chamar assim. E você pode ajustar e deixar tudo alinhadinho e não desperdiçar espaço e ter um acesso mais rápido ainda. Tá. Se o arquivo for menor do que um bloco comum, ele até diminui o bloco para usar exatamente o que for necessário. Ele consegue... Essa tecnologia consegue extrair o máximo de desempenho do hardware que você estiver usando. Por causa disso aí, ele transforma o lento IOPS aleatório, que é uma especificação que usam para dimensionar data storage, e o transforma num rápido IOPS serial sequencial. Com isso aí você extrai quase 10 vezes mais desempenho do mesmo hardware de discos, né, que você tenha. Isso é muito interessante mesmo para os discos rotacionais, né? Para SSD o comportamento é um pouco diferente. Como é que ele faz isso? Com um cache avançado de 4 partes e com auto-tiered online. E ele escreve no primeiro lugar disponível que encontrar vazio nos discos. Ele dispensa aquela área de metadados ou inodes. Ele praticamente
elimina a necessidade, vamos chamar assim, falar rapidamente, depois eu explico mais na palestra técnica. A formatação dele é muito mais light, vamos dizer. Ele só precisa saber onde começa e onde termina, e depois ele faz isso na hora. Isso é muito interessante porque ele otimiza a velocidade de acesso. Olha só, você consegue quase um tamanho ilimitado de arquivo, 16 mil petabytes num arquivo só. Isso é muito grande, dá para gravar vídeos gigantescos aí. O tamanho é quase ilimitado do sistema de arquivos, por quê? Você pode botar 281 trilhões de arquivos num diretório só. Isso não tem outra tecnologia no momento que consegue manter desempenho com essa ordem de grandeza de coisas aí. E olha ali, aquele 34, não tem nome, aquele mundaréu de zeros ali, são os objetos no mesmo sistema de arquivos. É muita coisa, então a gente tem espaço para crescer por muitos anos ainda. Sabe-se lá, daqui a 10 anos, como é que vai estar a informática, mas por um bom tempo a gente acha que tem onde armazenar os dados. Ilimitados snapshots e clones. Isso aí, a maioria das tecnologias alternativas não tem esse ilimitado. Aí já tem tecnologias alternativas que podem fazer clones de LUNs, clones de volumes, de sistema de arquivos dentro do servidor, mas tem certos limites e, teoricamente, no ZFS você não tem esse tipo de limite. Claro que depois fica um pouco mais complicado gerenciar demais, né? Mas isso é outro debate. Gerenciar uma quantidade muito grande de dados. Formatação veloz e zilhões de arquivos pequenos, né? Como ele não faz aquelas formatação que a gente conhece, que é tipo pegar uma folha em branco e desenhar a pauta, fazer tudo quadriculado para colocar lá os blocos, ele praticamente só precisa marcar o início e o fim e depois ele vai fazer o início da folha, o fim da folha, e depois ele desenha as linhas e conforme vai utilizando, você faz a formatação do volume muito grande ali, na hora. E para poder encontrar, gravar muitos arquivos pequenininhos, ele também, como não precisa ficar procurando os quadrinhos ou os blocos onde ele vai escrever, ele escreve no primeiro lugar que encontra e tá bom. Gerencia arquivos, discos e volumes diretamente. Isso é uma das coisas da integração. Ele já faz o RAID, o mirror, o stripping ali, RAID 0. Ele já faz as LUNs, que na terminologia dele ele chama de ZEVOL. Tudo isso ele consegue fazer no mesmo sistema, no mesmo software. Pode gerenciar também os hot spares, tudo ali dentro. E o Virtual Dev ali, Virtual Device, é o nested, aninhado. Depois a gente fala um pouco mais disso na palestra técnica, mas isso é um recurso que você pode encaixar como Legos praticamente, fazer espelhamento de RAIDs, ou RAIDs sobre espelhos, por aí. Maior eficiência do espaço sobre os discos. Vários pontos de montagem, compartilhamento, sistemas de arquivo num pool entre vários que existam no mesmo servidor. Tá? Você escolhe como é que vai poder fazer as configurações. A gestão de cotas de usuários e grupos por file system. Você pode ter mais de um file system no mesmo servidor. É um conceito diferente, mas é muito interessante isso. A reserva de espaço para cada file system num pool de recursos. Isso aí é o que a gente chama de tick provisioning, que você garante que vai ter disco para um aplicativo que seja muito importante, que não falte. Digamos que o seu processo de compra seja muito demorado e você não pode se dar o luxo de faltar espaço em disco para um determinado banco de dados. Pronto, você faz uma garantia de que vai ter disco sempre para aquilo ali.
Maior garantia sobre os dados. O ZFS usa atomicidade transacional, ou seja, ele garante que quando escreveu, escreveu mesmo. E de verdade, sem o erro, porque ele verificou com o checksum. Existe a possibilidade, nas outras tecnologias alternativas no mercado, de que em certas situações, não muito comuns, mas é possível, se tenha uma falha silenciosa de escrita no grupos de RAID. As outras tecnologias, por outros fornecedores, acabam contornando, de certa forma, essa deficiência conceitual do RAID com várias alternativas em hardware que aumentam o custo. Por exemplo, garantem NVRAM com UPS, com grupos redundantes de CPUs. Existem alternativas, mas aumentam os custos. Ele é mais simples para construir. Você faz um grupo de discos, não precisa placas RAID que são complexas e que no final praticamente só atrapalham. Você usa placas controladoras SAS ou SATA, SATA eu não recomendo para uso corporativo, gente. De vários canais, cuidado com o overbooking aí de multiplexadores para ter desempenho, e isso tem um custo menor e fica mais simples de gerenciar e reconfigurar, dá maior flexibilidade. Ele reduz a fragmentação. Fragmentação é algo que impacta desempenho em tudo que é sistema de arquivos, porque ele usa um cache avançado de 2 níveis e 4 partes, e quando você usa um disco de log transacional. Quem já conhece um pouco de banco de dados já ouviu falar nesse termo, log transacional. Pois é, num sistema de arquivos, que também que você vai utilizar no seu Data Storage Server. Ele é transacional e tem atomicidade. O mesmo recurso técnico você pode transformá-lo como um servidor de arquivos ou de blocos. O ZFS permite, a tecnologia ZFS permite que você exporte um sistema de arquivos como através daqueles protocolos CIFS, NFS, ou fazer um dispositivo de bloco, uma LUM, ou exportada sob protocolo iSCSI. Ou LUM sobre Fiber Channel usando um software adicional. Vários pools diferentes no mesmo servidor. Olha só, você pode poder ter um pool de recursos onde você vai criar LUMs toda configurada para ter altíssimo desempenho de IOPS, que é o que a experiência de usuário vê lá na ponta, latência. A IOPS se traduz em latência, e baixa latência dá boa experiência para o usuário. Você pode ter no mesmo servidor, Data Storage Server, pools de recursos de onde você cria file systems focados na maximização de espaço a menor custo que você consiga em termos viáveis. E outros pools focados em redundância para garantia máxima de integridade de dados a longo prazo. Vai ter um custo diferente, um desempenho diferente, mas você pode ter tudo isso numa máquina só, se você dimensionar corretamente. Não precisa montar máquinas diferentes e, aliás, você pode reconfigurar, digamos, no ano que vem, as necessidades mudaram, você salva os dados, depois você reconstrói os pools, reconfigura, porque você está usando recursos simples de JBOD, com controladora SAS, reconfigura tudo muito facilmente. Tudo na mesma máquina. Por isso você tem flexibilidade. E com a administração integrada você tem agilidade para poder atender novos tipos de demanda com seus recursos. Qual é que eu vou utilizar no meu cenário? Olha, aqui fiz um apanhado das alternativas, de algumas das principais alternativas existentes no mercado hoje. Qual que a gente vai utilizar? Depende
de vários fatores que nós já vamos abordar ali. Algumas são nativas em nível de kernel, outras não. Algumas são soluções comerciais puras, outras são semi-comerciais e outras são soluções em software livre puro. Tudo depende qual vai ser o cenário e para o que você precisa utilizar. Temos ali Debian com GNU KFreeBSD, que é o Debian, com kernel FreeBSD. Temos Debian Linux usando os ZFS e Fuse, que tem um desempenho limitado, recursos limitados, mas é uma maneira fácil de começar. O ZFS on Linux, que é um porte do código do original para Linux, que ainda está em desenvolvimento. Depois a gente fala disso, mas não é recomendável colocar em produção de missão crítica ainda. Tem algum chão a percorrer. O FreeBSD, o FreeNAS, o OpenIndiana com o software adicional NAPIT, Nexenta, OmniOS On, e lá no fim, Macintosh, MaxFS e Solaris com Software Storage Tech. Tudo depende do que você vai fazer. Bom, o que vamos considerar? Tipo de uso. Bare Metal, eu vou usar para banco de dados, eu vou usar num servidor só, não vou formar um storage server, eu vou só criar um servidor de arquivos com discos locais. Depende, né? Qual que você vai utilizar. Bare Metal, que é formatar a máquina diretamente, se ele vai ser uma máquina virtual dentro de uma outra máquina, ou vai ser o próprio virtualizador, que tem daquelas alternativas anteriores, sistemas já que são virtualizadores sobre ZFS. Se eu tenho uma equipe interna capacitada e treinada, se eu tenho suporte 0800 contratado em separado para uma solução em software livre, se eu tenho suporte 0800 incluído numa licença com o software proprietário, se eu vou usar Fiber Channel, que é o que eu recomendo para uso corporativo governamental, por causa da baixa latência, se eu vou precisar métodos para ter alta disponibilidade, que não é algo simples de fazer, e precisa uma equipe muito bem capacitada para configurar isso. Hardware suportado, qual hardware que eu tenho à disposição ou qual que eu vou adquirir. Como é que vai ser o gerenciamento, se é linha de comando, se é interface gráfica, se eu posso usar, porque em linha de comando tu consegue fazer tudo, mas precisa treinamento. E, aliás, se consegue fazer até algumas atividades que na interface gráfica são mais difíceis ou até impossíveis de fazer. Mas depende do seu uso. E qual o ecossistema e cultura de inserção? Como é que é a implantação de um data storage server e como é que é a utilização de software livre com sua equipe interna ou externa de suporte? Se você vai ter uma solução turnkey, quer adquirir tudo num pacote só, compra de porteira fechada, como se diz no Sul, hardware, software e suporte, tudo num pacote, e outros requisitos que a gente já debateu aqui. Vamos ver uma análise em cima disso aí. Distribuição de aplicação, servidores e desktops. São servidores que servem para montar praticamente tudo. Depende se você qual o uso, né? Lembra? O Debian KFreeBSD, o GNU Linux com ZFS on Linux, eu considero que lá por 2014, com aquele modo ZFS Linux vai ficar bom para a produção de missão crítica. O FreeBSD para usar hoje. O OpenIndiana, que é o sucessor do OpenSolaris, está pronto hoje. MaxFS e o Solaris, que é uma solução comercial. Nesses aí, quando você adota o uso de uma distribuição genérica, vamos chamar assim, de uso amplo, uma linha de comando para fazer as coisas em ZFS, todas vão precisar de tuning, porque
tudo que é sistema vem de fábrica, vamos chamar assim, com uma configuração genérica, média, para atender o caso médio, e nunca é o desempenho máximo que você vai obter para a sua aplicação e carga. Você também vai precisar fazer scripts de gerenciamento, porque não tem uma interface gráfica apropriada, pronta para isso aí. A menos que você adicione, como no caso do OpenIndiana, adicione um software adicional com Napit, que aí vai ser uma interface gráfica, ou o Nexenta, que já faz isso também, uma interface gráfica em cima de uma distribuição geral. Distribuição exclusivamente para servidores. OmniOS, SmartOS, o que eles fazem? São virtualizadores ou para servidores. Fazem o que se propõe a fazer o VMware, o ZenServer, são alternativas. E distribuições focadas em montar um data storage server. O FreeNAS, o TrueNAS, que é a versão comercial do FreeNAS, o OpenIndiana usando o Napit em cima, Nexenta, que é uma solução comercial também, Solaris com Software Storage Tech, que é a solução comercial também, e 11FS. Depende do que você vai fazer. Você vai ter que considerar essas aqui, analisando nesses tópicos, para ver isso daqui. Algumas informações sobre ZFS Data Storage Service vocês podem encontrar nestes sites aqui. No meu blog, pessoal, tem bastante informação apontando para outras também. E ali o kernel Illumos serve para várias distribuições sucessoras do OpenSolaris. Napit é um dos softwares adicionais que você pode ter. Nexenta e ZFS on Linux para usar com... Não, Nexenta é uma distribuição para montar Data Storage Server. A Oracle, que adquiriu a Sun e os direitos sobre o ZFS, fornece também soluções comerciais em cima disso. Nexenta e Oracle fazem isso. Aqui meus dados, eu trabalho na equipe de infraestrutura de Grupo Aero e Correio. Mais dúvidas também podem enviar para o meu e-mail aí. E vamos ver se tem alguma pergunta da equipe que está aqui presente. Uma das coisas que eu gostaria de abordar é conversar sempre com a equipe técnica para depois, antes de tomar uma decisão. Eu recomendo começar com aplicações e storages ainda não de missão crítica. E se você tiver uma equipe que ainda não tem experiência em data storage, ter pelo menos 1 ano de trabalho até se sentir confortável antes de colocar num sistema de missão crítica. E tem empresas que prestam suporte para aplicações de software livre, e tem outras que fornecem pacotes prontos, né, para o órgão público, né? Pacotes prontos de suporte, software e suporte, ou até hardware, software e suporte. Existem alguns fornecedores aqui no Brasil, também lá fora é muito mais, mas que já estão vendendo soluções prontas, com hardware, software e suporte adequadas para o uso em órgãos governamentais, né, com o tipo de desempenho, confiabilidade de hardware e software e serviços agregados. Eu não sei se eu posso citar alguns aqui, pode-se citar nomes? Não é nenhum tipo de recomendação, é só uma lista de nomes. Mas, por exemplo, aqui no Brasil a Nexenta atua através da Dell, da SGI, da Sherm, lá fora já tem através da Cisco. Não é completa essa lista, mas é alguns que eu já encontrei.
E a Oracle fornece os seus Solaris Storage Tech como uma solução comercial completa também, né? Outras empresas podem ter empresas adicionais fornecendo suporte para os softwares puramente livres. E a Napid fornece suporte remoto. Mas tudo depende desses seus critérios aqui, né? Tem que ter uma equipe interna capacitada. Bom, eu agradeço. No momento estamos sem perguntas ao vivo. Peço que enviem suas perguntas. Farei o possível para responder tudo ao meu alcance. E, bom, vamos parar um pouquinho aqui e seguir com a nossa palestra voltada ao público técnico. Em seguida. Muito obrigado. Fala aí. Por exemplo, supondo que um fornecedor nos diga, olha, com o meu disco, com o meu storage, eu consigo fazer tantos IOPS, nossa capacidade de escrita e coisas assim. Tá. Comparando essas soluções, um fornecedor, porque para nós, em tese, só o que é útil é a capacidade de escrita,
a velocidade de resposta que esse storage tem para nós. Tá. Nesse caso, o que importaria, qual é a diferença que faz para o Sepro comparar um storage ZFS com os outros storages? E eu queria, assim, já que a gente está com o microfone aberto, que tu fizesse um pouquinho dessas comparações, assim, nós estamos comparando storage ZFS com o quê? Por exemplo, o storage que a gente tem pro Expresso. A gente pode falar, a gente tem storage pro Expresso, que o Sepro adquiriu faz uns 2 anos e meio, e hoje ele opera com o quê? Né? Vamos fazer essa comparação. Ele custou lá da ordem de milhões, ele tem 72 teras, e aí a dúvida é assim, esse storage que a gente utiliza para o Expresso, qual é a comparação, o que um storage ZFS nos traria de benefícios nesse momento? Para atingir o mesmo desempenho, todos os fabricantes têm soluções de alto desempenho. Estamos falando de fabricantes fornecedores para governo, né? Escala governamental. Então, Tier 1, fornecedores Tier 1. Né? Eles fornecem, basicamente, soluções em hardware, principalmente em hardware, e firmware, e algum firmware, que implementam soluções sobre grupos RAID, tá? Que é uma tecnologia conhecida há décadas e funciona. Tá? Tem algumas falhas conceituais, eu volto ali depois sobre o Write Hole, e eles aprenderam com o tempo como contornar isso da melhor forma possível, com mais hardware de prevenção desse problema. No caso, com a tecnologia ZFS, não tem esse problema conceitualmente, então dispensa soluções de hardware mais caro, que encarece o produto. A tecnologia por dentro, internamente, como o ZFS opera, por causa daquele cache avançado, o adaptativo, ele consegue extrair, e mais o disco de log transacional, ele consegue extrair muito desempenho do mesmo hardware. Então, com a mesma verba, tu pode obter até 10 vezes o desempenho. Até mais. Tu pode otimizar com os recursos, como a tecnologia RAID, eles chamam de RAID-Z, mas o RAID-Z não é para guardar uma certa similaridade, não é a mesma coisa. Por exemplo, tu pode formar grupos RAID infinitos, de largura, 100 discos num grupo RAID, não 8, 5, 4, esses números baixos. Só porque tu pode não quer dizer que tu deva fazer. Tudo tem custos e benefícios. Então, num storage voltado para backup, num pool de recursos, tu pode ter no mesmo pool de recursos. Não precisa o desempenho. Eu vou formar um RAID Z muito largo, aí eu vou usar RAID Z1 também, que não é tão crítico assim, eu não preciso usar 3 discos de paridade, como no RAID Z3. Então deixa assim, é um backup não tão crítico, e aí eu monto um disco com 48 largura, então tu só desperdiça 1/48 avos do espaço com a redundância, com a informação de paridade. E ainda tem um desempenho viável. Claro que no resilvering isso vai dar um impacto negativo, né? Que ele vai ler muita coisa depois. É por isso que não se recomenda usar grupos RAID muito largos, mesmo ele possibilitando. Daqui um ano, sei lá, os discos vão estar tão rápidos que vale a pena. Não sei. As SSD estão evoluindo muito rápido hoje em dia. Por exemplo, eu posso ter no mesmo pool grupos focados em IOPS, pools de recursos em IOPS, com espelhamento. Aí eu faço o strip, lembra do VDEV que eu falei? Que é o aninhado, eu faço grupos de grupos. Então eu monto um RAID
e aí depois eu faço um espelhamento desses RAIDs de um para o outro. Ou posso fazer um stripping entre grupos RAID ou entre grupos de mirrors. Depende. Tá? Esse tipo de flexibilidade, tecnologias mais tradicionais não oferecem tanto assim. Ou acaba ficando muito caro. Até tem, mas acaba ficando muito caro. Então seria uma questão de flexibilidade. Em tese, o custo para o cérebro, o custo do giga, do tera armazenado seria menor e teria menos fragmentação. Menos fragmentação. Em princípio, sim. Tudo depende de como você vai configurar depois. Uma das coisas interessantes é o desempenho que é possível obter dele. Dado uma verba, você consegue até 10 vezes mais desempenho do que a tecnologia tradicional possibilitaria com aquela verba que você tem para investir. Hoje, para o Expresso trabalhar com aquela pasta arquivo remoto, a gente trabalha num sistema de arquivos compactados em cima de ZFS Fuzzy. Sim. Tá? Sobre uma LUM. Se nós viermos a comprar, o Serpro vier a adquirir uma solução dessa que forneça ZFS nativo da solução, e para utilizar somente nesse tipo de subpasta, por exemplo, a pasta arquivo remoto, né? Quais os ganhos que tu vê em hoje a gente compactar esses dados dentro das máquinas virtuais, dentro dos servidores lá do Expresso, usando o ZFS Fuzzy, e no futuro, bom, primeiro, esses storage compactariam da mesma forma, a gente conseguiria delegar esse processamento ao storage? Sim. Tu pode separar os problemas, é por isso que se usa Data Storage Server. Tu pode ter o Data Storage Server fazendo essas coisas de compactação, desduplicação para você, né? E deixar seu servidor de aplicação despreocupado com isso, escrevendo sem overhead de processamento. Ou fazer as duas coisas. As duas coisas eu acho que é redundante. Tá? Mas lá dentro da máquina virtual ou do seu servidor de aplicação, você pode usar uma máquina Windows sobre NTFS, pode usar um servidor Linux escrevendo ext3, XFS, ou também outra máquina Solaris escrevendo sobre ZFS. Então você vai ter ZFS sobre ZFS? Pode ter NTFS sobre ZFS? Pode. ZFS do lado de cá, do storage, né? Então quem vai se preocupar em fazer a economia de recursos e o desempenho, a maior parte disso vai ser o Data Storage. Se você pudesse ter ZFS dos dois lados, seria um cenário ótimo. Mas às vezes não é possível escolher o sistema operacional ou o sistema de arquivos do lado do servidor de aplicação. Às vezes você tem limitações, como por exemplo, você está operando virtualizado e o virtualizador não suporta que você utilize um determinado sistema operacional ou um determinado sistema de arquivos dentro do sistema operacional. Isso acontece. Aconteceu com a gente. Então, dentro daqueles tópicos de análise, é um deles. Você vai operar diretamente sobre o hardware virtualizado ou é o próprio virtualizador. Lembra? Tinha isso lá. Então, as possibilidades seriam os servidores que trabalhariam com esses sistemas de arquivos compactados, né? Ou com esse sistema de arquivos, eles não mais se preocupariam em compactar e nós poderíamos usar, por exemplo, o XFS. Que Poderia. Aí os servidores de arquivo remoto estariam em cima desse tipo de storage e os demais servidores de caixa de entrada, por exemplo, a gente poderia colocar ou no storage que a gente tem hoje, ou algo assim. Poderia ser assim. Você separaria o problema. Quem é que vai resolver o meu problema? Eu preciso economizar espaço.
mantendo um certo nível de desempenho. Bom, vai ser o servidor de aplicação que faz isso ou o data storage? Aí você separa, você escolhe onde vai dedicar. Porque não há recurso impune, né? Para fazer tudo isso precisa CPU e memória RAM. E alguém vai ter que fazer isso. E aí você escolhe, vai ser meu data storage server que vai fazer isso para mim. Me providenciar esse benefício. E aí você escolhe onde resolve o problema. É mais flexível. Sobre, aí, saindo um pouquinho agora da linha, né? Sobre a questão de disaster recovery, por exemplo. Nessas histórias que tu viu, como é que eles trabalham por snapshot. Claro, a gente está saindo da linha, eu sei, mas assim, só se tu... Disaster recovery. Alguns trabalham com cópias espelhadas, tá? Existe essa tecnologia, cópias espelhadas, mantém clones ativos, né, vamos chamar assim. E outros, como uma tecnologia consagrada aí também do fabricante, posso falar? A NetApp. A NetApp providencia os snapshots, que é aliás, a tecnologia da NetApp é bastante similar, muito similar à dos FS, em várias coisas, mas ela tem limitações que os FS não têm, tecnologias FS. Aí depois é questão de serviços agregados e software. Tá? Disaster recovery, tu pode ter ou usar replicação remota, ou tu pode ter, para alta disponibilidade, além da replicação remota, pode ter CPUs, duas CPUs acessando os mesmos discos. Isso é possível com aquele controladora SAS, não com SATA, com controladora SAS. Por isso que eu recomendei não usar SATA em ambiente corporativo. E você pode fazer através de snapshots. O snapshot pode estar ali vai estar, aliás, dentro do mesmo pool, consumindo recursos do mesmo pool. Você pode voltar atrás, mas isso é por um erro de operação ou de software do servidor de aplicação. O erro do storage você tem que resolver com backup ou com replicação remota. Digamos que o hardware queimou tudo. Bom, tem que ter a replicação remota. O snapshot, se o físico estragou, como é que você vai resolver? Se você tiver várias redundâncias. Por isso você pode configurar pools de recursos com muitos níveis de redundância. RAID Z3 operando sobre vários níveis de mirror, aninhar soluções. Isso é possível. Depende de quanto você precisa de confiabilidade, porque tudo aumenta o custo. Você vai consumir espaço em discos com redundância, informação duplicada de alguma forma, via CRC ou via cópias mesmo. Né? Lembra que ele pode manter até cópias de um arquivo dentro do sistema de arquivos? Você não vê. Você olha, tem um só, LS, lista, só aparece uma vez o arquivo. Mas como é que eu escrevo um arquivo e o espaço diminui por 2? Porque você mandou ele guardar duas cópias em lugares diferentes lá dentro. Ele cuida de guardar em cima de discos diferentes para diminuir o risco de perder dados. Depende de quanto você quer investir na confiabilidade, na recuperação dos desastres. O snapshot, você volta, copia, monta ele em nível de kernel, uma coisa bem simples de operar, até em linha de comando, as interfaces gráficas oferecem isso aí. Sobre backup em fita, tá? Aí fugindo também de novo, né? O XFS tinha um XFS dump, né? Que a gente ou trabalharia com os milhões de arquivinhos que tem lá na parte de e-mail. A gente está puxando para e-mail porque a gente trabalha com isso aqui, tá? Então, ou os milhões de arquivinhos que a gente leria o sistema de arquivos e faria backup daqueles milhões de arquivinhos, que é como a gente faz hoje,
ou a gente utilizaria algo do tipo XFS Dump, eu acho que é o nome. No ZFS teria algo parecido? Tem, é o ZFS Send. Você envia para um arquivo ou faz um pipe via SSH para outra máquina, que é o recurso básico utilizado para fazer replicação remota. É aquela coisa comoventemente simples, né? Faz um pipe via SSH e manda para lá. A outra máquina faz ZFS Receive e fica montando, coloca em stand-by, que nem banco de dados, e fica recebendo um stream de dados. Você pode manter isso num stream aberto, fica recebendo o tempo todo dados vindo do sistema de arquivo original na outra máquina. Você não pode ler daquela máquina até que você pare ela, que nem um banco de dados. Pare e diga, a partir de agora não recebe mais e eu assumo a operação principal, que nem banco de dados. Não é multimaster, é master e slave. Aí você para o principal ou corta o laço e elege o outro como master. Similar. Essa é uma forma de fazer. E é interessante. A disponibilidade alta no mesmo storage é um negócio mais complicado, que aí você vai ter que fazer as CPUs acessar os mesmos discos, mas não simultaneamente, fazer failover, etc. Então isso é uma coisa mais que a gente recomenda, ou uma equipe muito treinada ou contratar suporte externo para fazer isso daí, né? Que os fabricantes tradicionais já fornecem isso e as suas equipes e montam isso para você. É o resumo, ou você faz ou compra pronto. Tem como fazer tudo, mas não é simples de fazer em casa. Certo? Gente, vamos passar para a palestra seguinte antes que o tempo acabe. Como é que eu tiro isso aqui? Agora nós vamos tratar de as características técnicas do ZFS para análise dos administradores de sistema, para que eles possam compreender onde aplicar isso melhor dentro da sua instituição. Opa. Tá. Self-healing. Uma das coisas pouco conhecidas é que os mesmos discos magnéticos tradicionais, eles enfraquecem o bit. É o chamado bit rot. Daqui a algum tempo o disco vai tentar ler, a controladora vai acionar o disco e vai dar muito erro, pode dar latência, etc. e tal. A gente pode tratar isso mais adiante também, como até o tipo do disco que você compra se comporta diferente quanto a isso. Mas, em resumo, o ZFS entende quando isso acontece e toma medidas para, no mínimo, lhe avisar. No mínimo, lhe avisar. Se ele tiver uma forma de redundância, você pode escolher configurar um sistema sem redundância, sem paridade adicional, aí no mínimo ele avisa, tem erro, eu gravei com sucesso há 3 anos atrás, mas hoje eu fui ler e o disco não está mais tão bom e deu erro. Você vai saber coisas que passam de forma transparente em outras tecnologias. Ele adota a tecnologia de copy on write transacional. Transacional, com isso ele garante que sempre vai estar consistente no disco. Se está gravado é porque está consistente. Ele faz o FSCK, na terminologia dele, o scrub, e o resilvering, a reconstrução de grupos RAID online. E pode fazer o redimensionamento do sistema de arquivos online com a sua aplicação funcionando em cima. Pode ter mais de um algoritmo de compressão, o mais rápido ali atualmente é o LZJB, estão implementando um outro no repositório de código-fonte, já está chegando em alfa, digamos,
talvez daqui 1 ou 2 anos esteja em nível de produção, um novo algoritmo ainda mais rápido de compressão. Pode usar gzip, o bem velho e conhecido gzip, com níveis de compressão de 1 a 9, e o ZLE, que não é tão bom assim, mas serve de base para outras coisas, como a deduplicação. Deduplicação não é algo impune, gente. Funciona bem, mas precisa muita RAM, muita RAM. Ele guarda um mapa, uma tabela em memória RAM de todos os blocos que existem no sistema que está sendo deduplicado. Você não precisa deduplicar todos os file systems que estão num servidor. Você pode escolher só um deles. Você tem 10 montados, configurados no servidor, mas só um deles vai ser deduplicado. Na experiência nossa, o gzip, ou usando alguma compressão, já faz 95% do que a deduplicação faria para você. Resolve, você comprime e ainda por cima consegue desduplicar, inerentemente à tecnologia de compressão. Você pode usar compressão e desduplicação, mas o overhead de desempenho e RAM, sinceramente, eu não vi caso em onde compensasse até agora. Mas pode, depende do seu cenário de uso. Snapshots e clones ilimitados, teoricamente sim. Um benchmark que eu encontrei já executado fez isso até 1230 snapshots no benchmark, foi sem impacto nenhum em desempenho. A partir daí começou a dar algum impacto em desempenho. Talvez pela configuração de pool utilizada, etc. Mas isso foi numa versão mais antiga. Mas pode ser feito ilimitado. Mas gerenciar 1200 snapshots para encontrar o que você precisa pode não ser muito bom. Você vai ter que ter muita organização para manter tantos snapshots, para fazer recuperação de arquivos, mas scripts e organização, nomenclatura. O Hybrid Storage, ou Hybrid Storage Pool, é a tecnologia, na nomenclatura dele, que faz o recurso de auto-tiered. Os dados mais acessados ficam na mídia mais rápida. Você configura isso, não é automático. Você configura e define quem vai fazer o quê, né? E tem que ser dimensionado, mas fazendo corretamente vai ser muito interessante, porque não é um processo batch, ele acontece em tempo real, beneficia o desempenho, se você escolheu bem o seu hardware, dimensionou bem o seu pool, vai ficar muito interessante. Com o tamanho de bloco variável de 512 bytes a 128K, é fixo quando você cria ele, o sistema, file system, pode ter mais de um file system no mesmo servidor, hein? Isso é um pouco estranho, mas é um conceito dos FS. E quando é comprimido o sistema, ele fica dinâmico, se adapta. Se você consegue um arquivo que caiba em 4K, ele usa só um bloco de 4K. Isso aí é um dos efeitos de não ter, não formatar de forma fixa ou em blocos de tamanho fixo o sistema de arquivos. Ele, que eu citei na palestra anterior, ele não, praticamente só precisa saber onde está o início e onde está o fim, que ele se ajeita depois em tempo real. Praticamente isso. Não é bem assim, mas é praticamente isso. Em palestras futuras a gente pode abordar essa tecnologia aí. Mas é muito interessante para bancos de dados, por exemplo, que operam com tamanhos fixos em 8K ou 32K. Você formata o sistema, ou define, cria o sistema de arquivo, dizendo para ele que vai ser 8K, por exemplo, e assim o servidor de banco de dados vai sempre alinhar os seus arquivos com os blocos do disco. Os FS, como gerencia
os próprios discos, ele vai poder alinhar em cima dos discos diretamente, tudo vai otimizar o desempenho. É muito interessante se bem utilizado. Um dos segredos para obter tanto desempenho é porque do hardware que você usa, porque ele serializa e agrega as escritas em grupos de transação, que é o Transaction Group. Com isso ele transforma aquele IOPS aleatório em IOPS serial. E aí se consegue até 10 vezes desempenho do mesmo disco rotacional, né, rotativo, discos mais comuns hoje em dia, né. Dos SSDs, o desempenho vai variar um pouco por causa da interação com as controladoras dos discos SSD. Mas isso é um caso para a gente analisar futuramente. Os tamanhos de arquivo individuais, você pode ter um vídeo com 16 exabytes. É muita coisa, gente. Tem escalabilidade de 128 bits, sem pré-alocação de nodes, que é aquela formatação, então você não vai esgotar seu sistema de arquivos por falta de node. Isso acontece com quem utiliza sistemas que gravam arquivos pequenos como e-mail, ou servidores web com milhões de arquivos de sessão muito ativos. Gente, cuidado, ZFS não é um sistema de arquivo em cluster. Cuidado. Ele é nem distribuído. Ele oferece serviços NFS, CIFS, mas nativamente ele não é distribuído nem em cluster. Cuidado. É outro tipo de uso. 2 na 48 arquivos por diretório. Quase qualquer sistema de arquivos tem uma tecnologia, um conceito para escanear se existe tal arquivo ali, que entra em colapso com muitos arquivos num diretório. O ZFS adota um conceito de busca, de armazenamento de informação de arquivos que torna a busca muito rápida, mesmo para quantidades absurdas de arquivos num diretório. Você pode ter os datasets, que são os conjuntos de sistemas de arquivos, fazendo team provisioning, tal overbook de sistema de arquivos, que é uma coisa que eu julgo perigosa no ambiente governamental, porque o ciclo de compra, de aquisição é muito longo. Você tem que ter uma análise de perfil de consumo de espaço de disco das suas aplicações e fazer previsões de compra já pré-programadas, possivelmente, por alguns anos, talvez. Então você vai ter que ter esse cuidado. Eu não recomendo isso em ambientes públicos, tem que tomar, de órgãos governamentais, tem que tomar muito cuidado com isso, fazer overbooking. Ele nativamente, enquanto você utilizar uma das tecnologias baseadas em kernel, pode exportar nesses protocolos CIFS, NFS ou a SCSI. Se você quiser fibra ótica, vai ter que usar software adicional, como no caso do OpenDiana, Solaris, OpenSolaris, a suíte Comstar. Não é nativa dos ZFS, mas funciona muito bem. O próprio ZFS gerencia diferente, por exemplo, de outras tecnologias. No Linux, por exemplo, você tem outros softwares para gerenciar RAID, LVM e criar suas LUNs, por exemplo. Tudo isso ele faz diretamente. Aliás, o máximo desempenho é quando você não formata disco, não particiona disco e entrega para ele. Está aqui o hardware e ele faz tudo. Até funciona se você particiona o disco ou o dispositivo que você entrega, funciona, mas não vai ter o máximo desempenho, porque ele não vai conseguir obter algumas informações de alinhamento corretamente do hardware. Ele pode ter o RAID 0, né, que seria o stripping sem segurança, muito alto desempenho,
faz o RAID Z1, Z2, Z3, que é níveis de paridade, espaços de paridade, faz mirror, espelhamento, ZVOL, que é o ALUM, famoso ALUM, e os VDEV são Virtual Device, que você pode agrupar as coisas, fazer mirror de RAID Z, ou fazer RAID 0, stripping sobre mirrors. Por exemplo, você pode alinhar essas coisas e tudo dentro da mesmo software, e ele gerencia essas interações de forma otimizada. Você pode ter os pools de recursos diferentes, configura seus discos de forma diferente, com foco ou em desempenho, ou otimização de espaço, ou redundância de dados. E os hot spares? Hot spares você pode ter, tem que ter, é muito bom ter isso, mesmo que você utilize RAID Z3, é bom ter em ambiente de missão crítica. Ter hot spares, e aliás na linha de comando você consegue designar hot spare um hot spare para mais de um pool. Nos programas gráficos que encontrei até hoje não encontrei esse recurso, só um hot spare para cada pool de recursos. Replicação remota muito simples, com ZFS send, ZFS receive do outro lado. Não é master, é master slave, gente, atenção. Você vai ter que implantar outros softwares por cima para fazer o failover. Muito cuidado. Pode ter muitos file systems e pontos de montagem no mesmo pool. Pode ter mais de uma cópia de um mesmo arquivo, além das redundâncias de RAID Z e de espelhamento. Isso é interessante para quem está muito preocupado, pode investir em um uso de espaço menor, ou espaço útil menor, consumo maior de espaço físico, para ter isso. Ele se encarrega de lá no grupo RAID garantir que a mesma cópia não fique no mesmo disco, que possa queimar eventualmente, né? Discos queimam, gente, discos queimam. Você pode definir cotas de usuário e grupos por file system dentro dos datasets, né? Pode fazer tick provisioning dentro desse space reservation, que ele chama na terminologia dele, dentro de um pool, para garantir para suas aplicações mais importantes nunca faltar espaço físico de disco. Se você está usando team provisioning em outros file systems, dentro de um pool, você diz, não, para esse aqui eu quero garantir que nunca vai faltar disco. Os outros que se danem, esse aqui vai ter. Você pode. O RAID Z1, 2, 3 não tem o RAID write role, que é uma condição de falha de escrita silenciosa, e por isso perigosa, que pode acontecer num evento de falha de hardware ou software dentro do storage. O RAID Z inerentemente não tem isso por conceito. Você pode usar só JBOD para fazer SAS. Agora, expander no ambiente público, governamental, não julgo interessante. Usa controladora de múltiplos canais. É mais simples do que controladoras RAID, menos complexo e muito mais flexível para configurar e reconfigurar. O Advanced Replacement Cache com ZIL VDEV, que é o dispositivo de log transacional separado, você escolhe uma SSD ou uma RAM SSD como dispositivo de log transacional, vai reduzir a fragmentação online. Isso vai ficar muito melhor, é um desempenho a longo prazo melhorado. Aqui uma explicação, nosso tempo está ficando curto já, de como é que funciona, talvez, o recurso mais importante para obter tanto desempenho e tanta otimização de espaço do ZFS, que é o cache avançado que ele tem. Ele tem vários níveis de cache, e dentro do cache L1 ele tem 4 partes, a gente já vai chegar nisso lá.
a RAM desempenha papel essencial no desempenho do final do sistema. ZFS, basicamente, tuning, é muito raro você precisar. Se você configura adequadamente, você não vai precisar mexer muito em parâmetros de kernel. Desde que você dê RAM. Se está faltando desempenho, você precisa CPU mais poderosa, mais núcleos e mais RAM. Se ainda o desempenho não está bom, bota mais RAM e mais CPU, que melhora. Não está bom? Soca, bota mais RAM, adquira, coloque mais RAM à disposição, que melhora. É muito eficiente o uso que ele faz para o desempenho, é muito eficaz, vamos chamar assim. Como é que ele consegue isso? Ele transforma, caso você tenha um VDEV, só um disco, vamos assumir que um Virtual Device é um disco. O que ele faz? Ele agrupa tudo e escreve assincronamente lá no disco, a partir da RAM. Então está ali a seta vermelha. As escritas síncronas e assíncronas são agrupadas em transações e jogadas para o disco. Tá? Ele escreve o log transacional no meio do próprio disco, do próprio sistema de arquivo. Como ele não faz reserva, pré-alocação, esse log transacional fica espalhado lá no meio do disco, do sistema de arquivos, como arquivos comuns, só de metadados, né? Mas estão espalhados por lá. A gente já vai ver que o fato deles estarem espalhados por lá, e eles são pequenos, é que acaba provocando fragmentação, e por isso tu vai ter que ter um dispositivo de log transacional separado e veloz para obter desempenho reduzido de fragmentação. Então, o que ele faz quando você tem um disco transacional, de log transacional? As escritas síncronas, que são as piores que tem, e banco de dados e servidor de e-mail gosta de fazer isso. Banco de dados escreve só sincronamente para garantir a integridade. Ele vai escrever primeiro no log transacional. Está lá o verde escuro, ZIL-VDEV, ele escreve lá. Depois ele vai agrupar tudo isso e escrever no VDEV amarelo, periodicamente, 5 segundos aproximadamente, ele faz um flush disso, agrupa e joga agrupado de forma serial para o dispositivo. Se você tiver um cache L2, dispositivos, discos rápidos nível L2, ele vai escrever quando tiver menor atividade, por isso lá o vermelho escuro é assíncrono. Ele vai escrever lá uma cópia do que foi escrito no VDEV amarelo. Mas só vai ler isso depois, naquele amarelo mais escuro à direita, vai ler isso quando for requisitado. Então, olha ali. Se eu escrever o arquivo sincronamente, ele primeiro escreve no ZIL-VDEV verde escuro, alguns segundos depois ele agrupa e escreve no VDEV amarelo, alguns segundos depois ainda ele vai escrever no L2ARC em cinza. Se eu chamar agora para ler esse arquivo, ele não vai ler do VDEV amarelo, ele vai ler do L2ARC cinza. É a partir da segunda leitura que ele vai fazer isso. O desempenho vai ser rápido se você tiver configurado isso adequadamente. Tá? Vem cá, mas eu não vou ler do ZIL-VDEV verde? Não. O log transacional, tal como a tecnologia de banco de dados, é usado para disaster recovery. Ele, como é um copy on write transacional atômico, ele te devolve para a aplicação que escreveu e está garantidamente escrito quando escreveu no ZIL-VDEV, que tem que ser rápido. É um dispositivo rápido. Ou é um arquivo lá espalhado no meio do VDEV, se você não tiver o dispositivo.
é uma escrita síncrona, como o banco de dados faz. Mas como ele é um log, ele depois executa isso, agrupa e executa, e aí escreve. Se você não tiver o disco rápido verde, você vai acabar escrevendo 2 vezes no amarelo. Uma para escrever o log, e outra para escrever o arquivo efetivamente. Muita atenção nisso, gente. Muita atenção. Então, para ter desempenho, tem que ter o disco de log transacional separado. É muito similar a banco de dados. Se você tiver o dispositivo L2 para cache de leitura, ainda vai consumir espaço no L1 para manter um controle desse L2. Na prática, pode não ser vantagem dependendo do perfil da sua aplicação. Você vai ter que dimensionar, às vezes é mais vantagem comprar mais RAM do que comprar discos rápidos para fazer o L2. O L2 tem que ser de disco bem mais rápido do que o VDEV amarelo que você usa. E o ZIL VDEV é o disco mais rápido que sua verba permitir. Tem que ser o mais rápido possível, porque é ele que define o desempenho final da sua aplicação de escrita síncrona. Então, seguindo o fluxo, escritas assíncronas não vão para o ZIL VDEV. Se a sua aplicação não faz escrita assíncrona, ela não escreve naquele disco verde e bem mais caro. Ela escreve, agrupa tudo em RAM e depois, dali 5 em 5 segundos, ele vai fazer o flush para o disco na flecha amarela, flecha vermelha clara para o disco amarelo. Se você nunca relê os mesmos dados, também não vai fazer sentido ter o L2. Tudo depende da sua aplicação. Em linhas gerais, na média das aplicações que tem escritas síncronas e assíncronas, e algumas vezes fica lendo repetidamente, você acaba se beneficiando se tiver tudo isso daí. Um ZIL VDEV, que é o disco verde, muito rápido, o cache L2, de discos rápidos, mas não tão rápidos, e os discos amarelos, que seria o seu pool de recursos. O VDEV pode ser um RAID, pode ser um disco, pode ser um espelho, pode ser alguma coisa. É por isso que a gente bota Virtual Device, alguma coisa ali. Em resumo, tudo sai da RAM, tudo escreve na RAM. Pode falar. Se a gente tiver, mesmo com escritas assíncronas, tá? Se a gente tiver uma escrita assíncrona e uma leitura 1 segundo depois, nós estamos falando tudo em RAM. Uma assíncrona e 1 segundo depois? 1 segundo depois eu leio. Não preciso ler. Está tudo em RAM. Ainda está em RAM. Ainda está em RAM e aí a leitura é feita pela RAM. Porque ainda não fez o fluxo. Depois a gente vai detalhar um pouquinho mais, se der tempo, o L1, que é muito, muito, muito avançado. Uma daquelas ideias que a gente encontra com intervalo de anos, assim, é coisa de gênio mesmo. Olha só, gente. Para escrever, ele faz isso aí, ó, como eu descrevi antes. Primeiro escreve sincronamente no ZIL VDEV verde, depois, segundos depois, ele agrupa e escreve serialmente o que for, mesmo que seja aleatório, ele escreve serialmente, sequencial, no VDEV, que pode ser um disco, um RAID, etc., como você configurar. Olha só, ele nem escreveu no L2, ele escreve noutro momento depois, sincronamente. Se você tiver o L2, ele vai fazer isso daí, ó. Vai escrever tempos depois naquela seta vermelho escuro para o L2 ARC, depois ele preenche a tabela de L2 ARC que é da RAM. Você tira espaço de L1 para manter essa tabela de controle.
e ainda precisa saber, se você estiver usando deduplicação, mais um espaço de tabela. Então tem que tomar muito cuidado quando você está usando essas coisas, porque você pode tirar muita RAM, dependendo de quanta RAM você tem, pode não ser vantagem ter esse tipo de recurso habilitado, configurado. Muito cuidado. Uma explicação, um desenho mais completo sobre essas coisas que eu estava apresentando para vocês. Ali embaixo tem onde eu tirei esse desenho. Internamente os FS naqueles quadros ali mostra o funcionamento interno, mas o nosso tempo está curto aqui, eu não vou detalhar agora isso, podemos voltar numa outra oportunidade a detalhar um pouco mais. Você nota ali no desenho da direita que o S-Log é o que ele chama de ZIL, né? É o disco de log transacional, ele opera num canal diferente em software lá. Tá? Basicamente explica de uma forma diferente aqueles desenhos que eu fiz antes. Tá? O cache, que é o maior responsável dessa desempenho alto, ele não tem um cache só, ele tem 4. É um cache dividido em 4, com funções diferentes. Então tu tem lá o espaço que está em cima, digamos ali tem 8 partes, 8 slots para guardar, né? E embaixo tem graficamente o desenho, aliás tem essa explicação aí, tem bem mais detalhes dessa explicação que eu vou dar para vocês nesse link aí que está na apresentação. Você tem a parte que a gente conhece mais dos outros caches, que é a verde, o arquivo mais recentemente usado. Tem outra parte do cache que ele designa como o vermelho, que é o cache mais frequentemente usado. E depois, ainda por cima, tem uma coisa muito diferente, que é as listas fantasma, que são listas de controle dos arquivos que saíram recentemente de cada um desses caches. Então o cache vermelho tem a lista fantasma azul dos que acabaram de sair do cache, porque cache tem critério para entrar e critério para sair. Basicamente, o que acontece? Você lê o arquivo, ele foi recentemente usado. Você lê de novo, ele passa a ser mais frequentemente usado. Aí vai enchendo, vai repetindo isso até que enche aqueles 8 lugares. O que acontece? Você leu de novo algo, aí ele vai ver que, ele está lendo de novo, então passa a ser mais frequente. Um determinado, digamos lá no slot 4, do verde, passa a ser mais frequentemente usado, passa para o slot 1. Mas aí, o que ele faz? Ele joga para fora do cache verde, ele joga para o laranja o que saiu antigamente. E aí não fica o dado, fica só a indicação de que ele esteve lá. Com essa informação de que ele esteve lá, ele pode redimensionar aquele verde e o vermelho. Então, conforme o perfil da sua aplicação, ele descobre que você está lendo muito frequentemente, então precisa aumentar o cache frequente. E tem que diminuir o mais recente. Ele redimensiona, passa a aumentar, destinar 6 slots para o vermelho e só 2 para o verde, que é o mais recentemente usado, com base nas informações desse Ghost List, que é a lista fantasma. E outra forma também, ele pode achar que mais recentemente usado é maior do que mais frequentemente usado, com base na Ghost List, que fica aumentando. Com isso, essas informações, ele readequa o cache com o seu perfil de uso. Por quê? Experimenta num cache comum, como, digamos, o Linux ou o Windows tem, experimenta reler
faz um scan disk, relê tudo. Você vai esvaziar seu cache original e vai ter só os dados mais recentemente usados, que não é bem o que você queria. Você continua tendo aplicações que precisam acessar frequentemente os dados. Então ele não esvazia o cache totalmente, ele redimensiona de acordo com o perfil. Isso é muito importante, digamos, um conceito-chave que permite ele obter níveis de desempenho tão alto com aplicações diferentes em cima do sistema de arquivos. Bom, gente, o tempo está acabando aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês, ou a assistência de vocês. Mais informações vocês podem obter no meu blog, techforce.com.br. Tá? E perguntas eu peço que encaminhem para os e-mails, que hoje a gente não teve acesso ao vivo aos e-mails, e eu farei o possível para responder conforme o conhecimento. Tá? Futuramente a gente vai aprender a detalhar como é que essas coisas se comportam, todos esses caches, esses ZIL, quais os impactos, como é que a gente escolhe, configura um pool. Aquele VDEV ali, amarelo, que está aparecendo agora, é um aninhado. Você pode ter ou um RAID, ou um grupo de RAIDs espelhados, ou um mirror de RAIDs, ou RAIDs de mirror, e por aí afora. Depende, vamos ver como é que isso é aplicável. Quando é que vale a pena usar L2ARC, ou aumentar a RAM? Quando é que vale usar deduplicação e que impactos isso tem? Tá? E aprender a dimensionar essas coisas e especificar, para você não ficar no escuro quando estiver negociando com o fornecedor. Bom, agradeço a atenção de todos. E tem alguma pergunta local aqui agora no momento? Bom, então, numa próxima oportunidade a gente vai detalhar esses funcionamentos com maior profundidade para fazer os dimensionamentos e especificações de compra ou de montagem. Tá? Porque não adianta, se você não entender como isso funciona, você não vai conseguir sequer fazer uma boa especificação de compra, de aquisição para uma futura licitação. Vocês podem ter notado os conceitos diferentes que tem no ZFS, como a serialização e agregação de escritas e o gerenciamento direto de dispositivos sem ter camadas adicionais, ele faz tudo de forma integrada, inclusive até exportar em protocolos, quando você está usando em nível de kernel. É uma coisa muito curiosa, mas ele consegue fazer isso. E o fato de tu ter múltiplos file systems e pontos de montagem em um pool só de recursos e vários pools no mesmo servidor. Isso pode confundir um pouco quem está chegando no mundo dos storages, e principalmente quem estava habituado com sistemas de arquivos comuns, ou vamos dizer, tradicionais. E é um sistema de arquivos que possibilita criar data storage service com letra maiúscula, de verdade, com alto desempenho. E a custos possíveis, vamos chamar assim. Tudo depende de quanto você quer investir. Essa tecnologia está aí, você pode baixar softwares livres para utilizar. Na apresentação anterior eu já falei sobre as alternativas livres. Você pode até começar a experimentar em casa, se quiser, montar seu media center lá, servidor de arquivos doméstico. Mas para usar numa instituição governamental tem que aprender muito como isso funciona. O hardware escolhido tem que ser de boa confiabilidade. Por favor, gente, discos Enterprise,
para missão crítica, não vão usar algo inferior, porque é uma coisa pouco divulgada, mas discos de consumo são que a gente compra para ter em casa, é especificado para funcionar só 30% do tempo. Disco Enterprise funciona 24/7, e é isso que tem que usar em ambiente corporativo. Fibra ótica é bom por causa da latência, nos data centers tem que usar isso, a latência é baixa, tem outras palestras que a gente pode debater isso aí. E controladoras SAS de múltiplos canais para ter alto desempenho. SAS Expanders é coisa para a gente usar em departamento ou em casa, que é barato, mas é multiplexador, então em certos momentos você vai esbarrar no desempenho. Certo? Agradeço a atenção e até outra oportunidade. Obrigado.